E aí, gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer para vocês um tema que são os tipos de fome que a gente pode ter, tá? Atualmente a gente tem 4 tipos de fome descritos, que são a fome fisiológica, a fome emocional, a fome social e a fome específica, tá? O que são esses tipos de fome, né? Antes de eu começar falando isso, eu queria deixar claro que a gente não pode e não deve e não precisa se única e exclusivamente pensar na fome fisiológica, né? A gente sabe que o ato de comer, ele é muito mais do que isso. Ele envolve também uma relação de recompensa, uma relação de aconchego, uma relação de carinho. Comer nos remete a memórias emocionais também, então tudo isso a gente tem que levar em consideração, até mesmo na hora de prescrever um plano alimentar. O nutricionista precisa estar ciente de que a comida não é só para nutrir o paciente, né? Ela engloba todos esses fatores que eu já tinha dito anteriormente para vocês, tá? Então eu vou começar falando um pouquinho de cada um. Primeiro é a fome fisiológica, né? É aquela fome propriamente dita. É a fome que a gente consegue, que a gente tem para nutrir as nossas células, para nutrir o nosso corpo, tá? E se o nosso corpo ele não é atendido, ele busca mecanismos para que ele seja atendido da maneira que ele precisa, tá? Como, por exemplo, dor de cabeça, cansaço, mal-estar, né? Dentre outros sintomas que a gente pode acabar sentindo por não atender o chamado do nosso corpo, tá bom? Depois tem a fome social, tá? Que é aquela fome que a gente sente quando a gente está confraternizando, por exemplo, com os nossos amigos, né? É aquela fome que eu comi, eu tô bem, eu tô satisfeita, mas eu fui num aniversário, por exemplo, de uma criança e eu sinto vontade de comer um docinho, né? É isso que a gente chama de fome social, tá? Depois a gente tem a fome específica, que é uma fome que a gente tem vontade de comer um alimento específico. Geralmente a gente fala que essa fome específica ela está relacionada a trazer alguns momentos, né, relembrar alguns momentos, por exemplo, comida de vó, comida de mãe, né? A gente tem a sensação de estar revivendo aquele momento só pelo simples fato de estar ingerindo um alimento que promoveu todo aquele convívio social que a gente tinha, tá? Depois a gente tem a fome emocional, que é a fome que a gente tem a sensação de estar cobrindo alguma falta ou alguma recompensa, tá? É uma fome que geralmente também as mulheres usam em algumas desordens hormonais, como por exemplo na TPM, né? Aquela variação hormonal, a gente também sente vontade de comer alguns tipos de alimentos, como por exemplo alimentos ricos em gorduras e açúcar, tá? E também um outro exemplo que eu posso dar para vocês é relacionado à sensação de recompensa, né? Eu consegui atingir uma meta da minha vida e agora eu quero me recompensar comendo um alimento que eu gosto muito. Ou também tem um outro lado, né? Eu tô muito triste, eu vou comer para me sentir bem, né? E por que isso acontece? Porque geralmente quando a gente consome esses alimentos que eu tinha dito anteriormente para vocês, alimentos ricos em gordura e açúcar, eles estimulam o cérebro aquela parte de prazer do nosso corpo, tá? Ele geralmente ele tá buscando alguma forma de prazer para o nosso corpo, tá? Pode ser na alimentação, tá bem? Então esses são os 4 tipos de fome que eu trouxe para vocês. O importante é sempre a gente equilibrar, tá? A gente não pensar simplesmente só na fome fisiológica. Como eu tinha dito, o ato de comer ele vai muito além de nutrir o nosso corpo, tá? Mas é importante a gente levar em consideração que a principal coisa que a gente tem que fazer é nutrir o nosso corpo, tá? O equilíbrio ele é extremamente necessário, tanto na forma de comer, na forma da gente se relacionar com o alimento e também em outras situações da nossa vida também, tá? É importante a gente sempre balancear tudo isso e conseguir colocar na balança. Nesse momento eu consigo atender mais a minha fome social. Agora eu posso atender mais a minha fome emocional, tá?
mas sempre coloquem em consideração que o que importa mesmo é a gente nutrir o nosso corpo e com isso, pra gente estar saudável, pra gente conseguir realizar nossas atividades, a gente precisa de um corpo saudável, né? Então é importante a gente colocar isso em consideração, tá bem?